Olá, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o professor Gelson Oliveira e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um dos livros que durante essa pandemia talvez foi assim um dos mais vendidos e portanto um dos mais lidos do mundo. Se trata de A Peste, de Albert Camus. A Peste está dividida em 5 partes. Cada uma das partes contribui então para que a gente entenda esta espécie de crônica, como o próprio Camus se refere à obra, que faz então a conta o desenvolvimento desta peste, desde a primeira chegada, né, na manhã, segundo o relato, do dia 16 de abril, quando o médico, o Dr. Bernard Rieu, sai do seu consultório e tropeça num rato morto. Desde então, a morte dos ratos começa a ser mais evidente e até que, com muita resistência, a medicina, os políticos declaram então que realmente se trata de uma epidemia, se trata de alguma coisa grave que assola a vida da população dessa cidade de Oran. Se a primeira parte do livro relata precisamente os acontecimentos particulares, vamos dizer assim, individuais, que diziam respeito a esse acontecimento, a segunda parte começa precisamente com a seguinte afirmação: a partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. É como problema comum, portanto, que a peste aparece. Aquilo que era eventos, episódios isolados, começa a ser compreendido como parte de um grande problema, um problema então comum, que leva então, na segunda parte já, a consideração do fechamento desta cidade, da proibição do ir e vir das pessoas, em nome então de uma espécie de, digamos assim, de medidas sanitárias capazes de gerenciar pelo menos a vida desta cidade neste momento de epidemia. É interessante notar que justamente o Camus escreve uma das consequências, diz ele, mais importantes do fechamento das portas foi a súbita separação em que foram colocados seres que não estavam preparados para isso. Então, de repente, a segunda parte do livro já tematiza um dos problemas centrais da obra do Albert Camus, que é o problema do exílio. Outras obras vão tematizar isso, né? O estrangeiro, por exemplo, né? O exílio, a queda, são temas de cunho neognóstico ou de cunho gnóstico que são recuperados pelo Camus e que de alguma forma simbolizam este estranhamento do homem no mundo. Um estranhamento agora que é agravado por esse evento histórico da peste, que vale já dizer, faz referência metafórica aos acontecimentos, por exemplo, da Paris ocupada, do avanço do nazismo sobre a França. Então, aqui, digamos assim, nós temos uma espécie de metáfora também do grande vírus, né, do nazismo que ocupa os corações e que infecta, vamos dizer assim, a sociedade europeia, precisamente aí em torno dos anos 40. Depois da longa parte 2, em que essa situação toda vai se agravando e que há então um relato do drama humano, da separação, do isolamento, do exílio dentro de uma cidade fechada, o Camus então começa justamente a terceira parte falando: assim, diz ele, durante semanas os prisioneiros da peste debateram-se como puderam, e alguns, como Rambert, chegavam até a imaginar, como se vê, que ainda agiam como homens livres, que ainda podiam escolher. O capítulo 3 é um relato sobre as situações, os vários incidentes, episódios que incluíam secas, falta de chuva, nebulosidade, incêndios que se abateram sobre a cidade de Oran, aumentando ainda mais a situação de exílio das pessoas que ali viveram. É nesse capítulo, por exemplo, que o Camus, então, tematiza o fato de que as autoridades tiveram que tomar medidas ainda mais drásticas, medidas mais punitivas em relação à situação para que um mínimo de segurança dentro da cidade fosse garantida.
O capítulo 4 é um capítulo mais pesado, eu diria até o mais chato da obra, porque é justamente aonde o Camus relata a falta de sentido, a falta de iniciativa, as dificuldades desta cidade fechada, este marasmo e este cansaço, um certo fastio dos seus habitantes vivendo na tal situação de pandemia. Até que no capítulo 5º, então, nós temos já, digamos assim, uma espécie de relato sobre a retirada que Camus considera uma brusca retirada da doença, né? Então, uma inesperada cura ou diminuição dos casos da doença leva, então, uma sensação de que é possível voltar a uma espécie de nova segurança, né? Então, agora o relato caminha já para o lado, então, do reencontro, do rompimento desse exílio, os casais, que durante todo o livro, né, foi muito, digamos assim, foi muito forte a presença desta separação dos casais, dos casos amorosos, o que nos leva a pensar que o amor é o grande laço, o grande vínculo, né, da condição humana, é aquilo que nos liga uns aos outros com poder, né, inabalável, mas que agora também durante o período de pandemia tinha sido, ou de epidemia, né, tinha sido proibido. A última frase do livro, que talvez seja uma das mais conhecidas e mais citadas, inclusive, diz o seguinte: porque ele está falando aqui do Rie, do médico, né, que de alguma forma, digamos assim, segue o personagem que dá linha a essa narrativa. Rie, então, lembra-se que a alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros. O que o médico sabia, justamente, diz ele, o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos, e os mandaria morrer numa cidade feliz. Este dia terrível, né, enquanto a peste, o bacilo da peste adormece em qualquer lugar, esse dia terrível em que por acaso, né, sem que ninguém esperasse, o bacilo acordaria e mandaria os seus ratos morrerem numa cidade feliz, ou seja, ia trazer toda a desgraça para essa. Talvez essa passagem seja uma das mais citadas, porque precisamente faz referência, primeiro, às pandemias, né? O fato de que nós estamos, e ainda mais, eu acho que a pandemia agora que nós estamos vivendo, Covid-2, né? Ela justamente nos traz elementos para a gente pensar no quanto os vírus estão por aí, estão deitados sobre os nossos móveis, estão de alguma forma esperando a oportunidade de aparecerem, né? Vários cientistas mostram que as pestes podem se repetir daqui em diante de forma muito mais comum, né? Vai ser muito mais comum do que foi até agora. E de outro lado, nós podíamos pensar também na metáfora que o livro transporta, que é justamente o sentido das pestes do autoritarismo, das pestes dos fascismos, dos nazismos, dos preconceitos, das discriminações e de tudo aquilo que nos separa uns dos outros, que quebra os vínculos uns dos outros e que fecha cidades inteiras sobre si mesmas e que criam justamente essa situação de degredo, essa situação de tristeza, de exílio, que talvez marque a própria condição humana, mas que é agravado por essas ondas de autoritarismo. Nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, o livro do Camus pode ser muito interessante para a gente refletir precisamente sobre essa situação de isolamento, de exílio e também sobre todos os vírus que muitas vezes dificultam o nosso contato uns com os outros, não é? Esta espécie de exílio forçado em que muitas vezes nós nos encontramos e que precisamos ter forças para superar. Num artigo que eu publiquei recentemente nessa revista, cuja capa é justamente sobre o Camus, né, com o título de Exílio Forçado, eu escrevi o seguinte, que eu gostaria de terminar este vídeo falando, citando esta frase. Estas digamos assim, situações descritas por Camus ao final do seu livro, bem explicam esse sentimento de busca por um reencontro. Diz Camus, todos voltaram então para casa,
alheios ao resto do mundo, como turistas da paixão, formavam ilhotas de sussurros e confidências e anunciavam a verdadeira libertação, que era estar na presença de quem se amava. A verdadeira liberdade é poder não ter exílio nenhum, não ter barreira nenhuma, é estar nos braços, né, no olhar, no conforto do abraço de quem se ama. Não é à toa então que diz Camus, esses braços que se entrelaçavam diziam bem que ela tinha sido exílio e separação, no seu sentido mais profundo, né, de que a peste tinha sido exílio e separação. E nada como esse reencontro, esse novo abraço para a gente recuperar, digamos, o que nós perdemos. Para Camus, o custo impagável do exílio é a impossibilidade do amor, sentimento reunificador e tônico primeiro da vida. Se todos tinham sofrido juntos, diz Camus, tanto na carne quanto na alma, um vazio difícil, um exílio sem remédio e uma sede jamais satisfeita, o reencontro é descrito por ele como a efusão alegre de quem encontra novamente a expressão é do Camus, verdadeira pátria, que está, entre outras coisas, no peso do amor. A expressão também é dele. Isso Camus então conclui a sua obra dizendo que as únicas certezas que eles, os homens, têm em comum são o amor, o sofrimento e o exílio. Algo que é partilhado então por todos os seres humanos. O amor, o sofrimento e o exílio. Agora, como ontem então, que a gente possa redescobrir na experiência do exílio precisamente o vínculo principal, o tônico mais importante da nossa vida, que é o tônico do amor, que é esse sentimento que nos reúne enquanto o exílio e as pestes que nos assolam nos separam. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.